Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos estudando o capítulo Trabalhos e Produtos do Campo e da Cidade. Vamos então ao nosso livro na seção Profissionais que ajudam no campo. Nós vimos que tem aqueles que atuam diretamente e estão sempre envolvidos com atividades do campo, mas tem aqueles que ficam em centros próximos ao campo, em cidades, e que auxiliam no campo, como por exemplo, veterinários, agrônomos. Vamos ver agora esses profissionais. Além dos engenheiros agrônomos, outros profissionais atuam levando assistência técnica para o trabalho rural, entre os quais podemos destacar os médicos veterinários, os zootecnistas e os engenheiros florestais. O que os zootecnistas fazem? Eles fazem o estudo científico da criação e do aperfeiçoamento de animais domésticos, certo? Outra atividade importante na área de pesquisa e tecnologia na produção agrícola é a realização de feiras e festas agropecuárias. As festas geralmente ocorrem anualmente. Algumas são muito famosas e reúnem milhares de pessoas. É muito comum no campo terem essas festas, esses eventos que às vezes culminam, ou seja, acontecem junto com a época de colheita de produtos de uma determinada época, como feira de café, feira da batata, existe a feira do gado, que aí não está relacionado à época de colheita, obviamente, e aí acontecem shows, tem exposição de diferentes trabalhos, pesquisas, empresas fazendo propaganda dos seus serviços. Continuando. Nesses eventos, diversas empresas produtoras de insumos e implementos para as atividades agropecuárias expõem seus produtos para que os proprietários rurais possam conhecer os últimos avanços no setor. Da mesma forma que nos grandes centros existem feiras tecnológicas, que em grandes empresas vão para mostrar lançamentos de celulares, computadores, produtos para facilitar, melhorar o serviço em relação à tecnologia, por exemplo, no campo isso também acontece. Então, quando surgem novos tratores com valores mais acessíveis ou até muito mais altos também, criadores de gados, quando tem essa questão de implementação de fertilização, entre tantas outras opções para o campo. Nas feiras são realizados grandes negócios e muitos pesquisadores da área de produção agrícola são convidados a falar sobre as inovações que estão sendo desenvolvidas. Mas qual a relação entre tudo o que você estudou até agora e a cidade? O que você acha? Qual que é essa relação entre a cidade e tudo isso que nós vimos agora sobre o campo? Nós aprendemos uma palavrinha-chave: interdependência. Então veja que os estudos feitos nos centros, nas cidades, eles estão sendo desenvolvidos para atuar, para colaborar com o processo das atividades no campo, não é? Então veja aqui essa imagem da feira agropecuária em Ribeirão Preto, em São Paulo. Muitos profissionais que atuam no campo, prestando assistência técnica, vivem nas cidades e na maior parte do tempo trabalham em escritórios ou laboratórios de pesquisa, sempre à procura de novas técnicas que auxiliem o produtor rural na melhoria do processo produtivo. Então aqui é o que eu tinha falado para vocês, esses profissionais que vivem nas cidades em estudos para auxiliar e verificar processos de melhorias para o campo. Vamos ver agora os produtos da cidade. Até agora nós estávamos vendo tudo sobre o campo, então vamos ver os produtos da cidade.
Você já ouviu falar no termo agroindústria? Imagina sobre o que seria isso, ó. Agro de agricultura, indústria das indústrias. Será que é a junção dos dois? Vamos verificar. Trata-se de um tipo específico de indústria que utiliza como matéria-prima os produtos vindos do campo. Na agroindústria, os produtos do campo são transformados e chegam à nossa mesa de diversas formas, texturas, sabores, etc. Um exemplo são as bebidas lácteas, como o iogurte, que contém diversos produtos vindos do campo. Observe o diagrama a seguir. Ele representa de forma simplificada a cadeia de produção e consumo de um iogurte. Então veja, eu vou aumentar a tela aqui e vou apontar com o mouse todas as partes para vocês verificarem junto comigo, ok? Então veja aqui, os produtos saíram do campo, ó, a vaca, onde é retirado o leite, certo? Aí tem aqui a produção de frutas, a agricultura, né? Na produção, a colheita das frutas, o leite que saiu aqui, ó, dos animais, a plantação e produção de oleaginosas, o mel que veio com relação à apicultura, que também é do campo, a cana de açúcar para a produção do próprio açúcar. Então veja quantas coisas o campo está fornecendo aqui para a indústria, e vocês perceberam que são indústrias diferentes? Então veja aqui, as frutas, o leite, as oleaginosas, o mel e o trigo vieram para esta indústria central aqui, ok? Já a cana-de-açúcar veio para o engenho de açúcar, que fez todo o preparo, fez aqui o açúcar lá em pozinho, que nós já conhecemos. Deste açúcar em pozinho, ele foi para a indústria do iogurte, ok? A indústria do iogurte recebeu as frutas, o leite, recebeu da indústria de conservantes alguns produtos que fazem com que o nosso iogurte dure alguns dias na nossa geladeira. A indústria da produção do iogurte também utiliza água, certo? E aí, olha quantas pessoas que estão envolvidas com a indústria do iogurte. Olha quantas que vieram do campo, os trabalhadores da indústria. Então, é fabricado e feito todo o iogurte que chegam às cidades, às nossas casas. Vocês perceberam quantas coisas, quantos elementos estão envolvidos neste processo de um iogurte apenas? A gente pensa, é só pôr leite, misturar e tá pronto? Não. Quantas coisas precisam ser feitas e quantas pessoas estão envolvidas neste processo de produção do iogurte? Continuando aqui, vamos agora continuar, né, o tema dos produtos da cidade. Além dos produtos industrializados, muitos outros, como frutas, verduras e legumes, chegam até as cidades in natura, ou seja, sem passar por transformações. Nós também vimos isso, que enquanto o leite, por exemplo, vai para a indústria do iogurte, passa por diversas transformações até atingir aquele ponto necessário, uma maçã, uma cenoura, o repolho, nós consumimos da mesma forma que ele é retirado do campo. Muitas empresas fazem o processo de higienização até chegar às nossas mesas, ok? Isso também pode acontecer, mas o produto em si, ele não é transformado, tá bom? No caso apenas ali do iogurte que usou a fruta para a produção do iogurte. Então ali houve sim uma transformação. Aqui nós estamos falando daqueles que não passam por transformação, ou seja, o produto não é modificado. O crescimento do número de pessoas que optam por uma alimentação saudável fez aumentar a demanda de produtos orgânicos, que são aqueles cultivados sem agrotóxicos ou outras substâncias que podem fazer mal aos seres humanos.
Continuando aqui, deixa eu só baixar. A produção de orgânicos contribui para a melhoria das condições de saúde, tanto das populações das cidades que passam a consumir alimentos saudáveis, quanto dos moradores do campo, que deixam de utilizar produtos tóxicos no processo produtivo. Então veja que esses produtos tóxicos tanto podem fazer mal para aqueles que consomem junto com o alimento, né? Porque aquele produto foi utilizado durante o desenvolvimento e crescimento do produto, como para eles que trabalham diretamente ali. Mas o que pode acontecer neste processo todo? Esse produto que é utilizado para fertilização, para adubar a terra e fazer com que cresça e desenvolva mais rápido, se produzam mais, vai diminuir essa quantidade. E o que acontece também com os produtos orgânicos? Custam mais caro. Agora, você sabe um pouco mais a respeito da importância do campo e da cidade para nossas vidas. Independentemente do espaço em que você vive, tanto o campo como a cidade farão parte do seu dia a dia. Vocês perceberam bem isso? Como que existe essa ligação, esta interdependência entre esses dois setores constantemente. Sobre o que nós estudamos até agora, vamos aqui na seção Mão na Massa. Vou aumentar para que a gente possa ler juntos. Então veja bem. Utilizando as palavras do box a seguir, complete as frases corretamente. A foi desenvolvida pelos seres há muito tempo. Então, o que nós vimos lá desde os egípcios? A agricultura foi desenvolvida pelos seres humanos há muito tempo. Então, número 1, letra A. Primeiro, nós vamos usar a palavra agricultura. E a segunda palavra, seres humanos. Vou trocar de caneta para ficar melhor para vocês visualizarem. Letra B. A seleção foi o processo que promoveu grandes melhorias no cultivo de vegetais e na criação de... Isso é fácil, hein? A seleção artificial. Lembra lá daquela imagem do milho que até a professora perguntou para vocês sobre, imagina se o milho fosse daquela forma até os dias de hoje. Será que o consumo seria da mesma forma? Será que o sabor era tão gostoso? Seria tão gostoso como é hoje? Para aqueles que gostam, né? Então veja, a seleção artificial foi o processo que promoveu grandes melhorias no cultivo de vegetais e na criação de animais. Então, letra B, a primeira palavra, artificial, e a segunda, animais. Ok? Continuando aqui. Exercício 2. Releia o trecho a seguir. Países do leste da África vivem o pior surto de gafanhotos dos últimos 70 anos e agricultores do Quênia, da Somália e da Etiópia têm suas plantações ameaçadas pelos enxames. A Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, da ONU, alertou nesta quarta-feira, 29, para uma ameaça sem precedentes. Lembra dessa reportagem que nós vimos aquela nuvem preta de gafanhotos invadindo lavouras? Pois bem, assinale a alternativa que corresponde a uma invenção dos seres humanos para lidar com o problema dos insetos. Então nós tivemos os adubos no solo? Não. Letra B, plantio nas margens dos rios? Também não. Letra C, uso de tratores? Também não. E letra D, controle de pragas.
Exatamente, inclusive era o título da parte que nós lemos, controle de pragas, que até a professora comentou que quando pensamos em pragas, imaginamos algo desagradável, algo ruim, não é? Exercício 3. Explique com suas palavras a importância da assistência técnica para o campo. Então veja, sobre tudo que nós estudamos, a questão do desenvolvimento de tecnologia, novas máquinas para auxiliar o processo no campo, aumentar a produtividade no campo. Qual que é a importância dessa assistência técnica, ou seja, das pessoas que trabalham com pesquisa, com laboratório nas cidades para o campo? Agora é com você. Use suas palavras, pense em tudo que estudamos até aqui para responder a questão 3. Ok, pessoal? Obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau!